No ano de 1864, em pleno auge da Guerra Civil Americana, os Estados Unidos estavam divididos por um conflito que colocava irmãos contra irmãos e rasgava o tecido da nação. Enquanto as forças da União lutavam para expulsar as tropas confederadas de territórios disputados, um jovem de apenas 16 anos, chamado Jesse James, encontraria seu destino em meio a esse turbilhão de eventos históricos. Esta é a história de Jesse James, um nome que ecoaria através das décadas como um ícone do Velho Oeste, mas cuja jornada começou nas sombras dos conflitos sangrentos e das paixões divididas da Guerra Civil. A vida de Jesse James o levaria de um adolescente combatente em uma guerrilha contra a ocupação federal para se tornar um notório fora da lei, cujas ações desafiaram o establishment e polarizaram a opinião pública. Nesta narrativa, vamos explorar a trajetória de Jesse James, desde sua entrada na luta armada até seus audaciosos assaltos a bancos e trens, culminando no evento que o tornaria uma lenda, seu controverso assassinato. Ao longo do caminho, examinaremos as complexidades de sua figura, discutindo se ele era um herói rebelde que enfrentava um sistema opressor ou um criminoso implacável que deixou um rastro de sangue em seu caminho. Prepare-se para adentrar o Velho Oeste, onde as linhas entre justiça e vingança, heroísmo e crueldade se confundiam, e onde Jesse James deixaria uma marca indelével na história da fronteira americana. O ano era 1864, e um país estava dividido pela Guerra Civil. Irmãos lutavam contra irmãos, e esse conflito já se arrastava há alguns anos. As forças da União haviam expulsado as tropas confederadas do estado do Missouri. Foi nesse contexto que Jesse James, que tinha apenas 16 anos na época, se uniu aos Bushwhackers, um grupo de guerrilheiros que lutava contra a ocupação federal. Esses pequenos esquadrões brasileiros tinham o hábito de perseguir os invasores do norte em ações notórias pela violência. No entanto, apesar da brutalidade empregada, esses homens contavam com o apoio da população local, que muitas vezes os via como verdadeiros heróis. A guerra entre a União e os Confederados já havia terminado em muitas regiões, mas no Missouri, os Bushwhackers continuavam a combater os invasores. Com a morte do líder da guerrilha e após ser gravemente ferido, Jesse James foi posto em uma situação difícil: jurar lealdade à União e baixar suas armas em troca de cuidados para seus ferimentos, que foram prestados por sua prima Zenilda Minions, com quem Jesse James futuramente se casaria após o fim da guerra. O Missouri tentava voltar à normalidade, mas a Guerra Civil havia deixado cicatrizes profundas naquela região. Os ressentimentos gerados pela guerra dividiam a população. Os confederados derrotados se sentiam subjugados, enquanto alguns diziam que apoiavam a União. Nesse cenário tenso, Jesse James e seu irmão Frank se opuseram à ordem vigente e decidiram tomar o caminho da marginalidade. Os irmãos James passaram a assaltar pequenos bancos nos anos seguintes, embora naquela época, Jesse James ainda fosse um desconhecido, e seu nome não estava associado a esses assaltos. Foi apenas em 1869 que os irmãos James, junto com Frank, assaltaram o banco onde trabalhava Samuel Cox, o homem que havia matado o líder dos Walkers em um confronto anterior. Nesse assalto, Jesse erroneamente acreditou que o atendente do banco era Samuel Cox, e em sua fuga, proclamou ter vingado a morte do seu antigo líder. Esse terrível crime foi o que tornou Jesse James famoso. A história do assalto e da vingança de Jesse James chegou aos ouvidos de John Newman, editor-chefe do jornal Kansas City, um defensor da causa confederada. Para ele, Jesse James era o herói que o povo do Sul precisava para reacender o orgulho sulista. Os irmãos James abraçaram a fama de heróis sulistas e passaram a direcionar suas ações para atacar empreendimentos de empresários do Norte, assaltando bancos e sabotando as companhias ferroviárias dos ricos nortistas. Jesse James parecia apreciar muito essa fama, e testemunhas afirmavam que ele costumava dizer às vítimas que deveriam se sentir honradas por estar sendo roubadas pelo famoso Jesse James. Parte da população comprou a ideia de que Jesse James era realmente uma espécie de herói, saudando-o como um Robin Hood do Velho Oeste. Entretanto, Jesse James passou a acreditar na própria mitologia que o cercava, embora na realidade, ele não fosse um herói. Suas ações não eram guiadas pela honra ou virtude, mas sim pelo ressentimento e desejo de retribuição. Jesse James era um assassino a sangue frio, e várias de suas vítimas estavam desarmadas quando foram atacadas. O governador do Missouri colocou uma recompensa de $2.000 pela cabeça de Jesse James, mas muitos da população e até mesmo agentes da lei locais faziam vista grossa ou até mesmo protegiam os irmãos. A inércia do Estado em resolver a questão dos irmãos James fez com que a iniciativa privada tomasse a frente. Empresários prejudicados pelas ações do bando de Jesse James se reuniram e contrataram a Agência Nacional de Detetives Pinkerton para resolver o problema. No entanto, o agente Pinkerton subestimou o apoio que a família de James tinha na região e, fazendo muitas perguntas suspeitas, acabou sendo encontrado morto com vários ferimentos. Uma condenação de morte por assassinato.
No entanto, a morte de Jesse James desencadeou um grande alvoroço e rapidamente se tornou notícia em todos os Estados Unidos, chegando até mesmo a ser noticiada no exterior. Centenas de pessoas se aglomeraram ao redor da casa onde o famoso bandido foi assassinado, ansiosas para vislumbrar seu corpo. Robert Ford, o traidor que havia tirado a vida de Jesse James, foi julgado e condenado à morte pelo assassinato. No entanto, ele recebeu clemência das autoridades e teve sua pena comutada para 25 anos de prisão, em parte devido à sensação pública em torno do caso e à compaixão de algumas pessoas que viam Ford como um homem pressionado a agir contra seu antigo líder. Enquanto Ford cumpria sua pena na prisão, ele enfrentou uma série de desafios e críticas por sua traição, e sua vida tornou-se uma narrativa complexa de arrependimento e redenção. A morte de Jesse James marcou o fim de uma era no Velho Oeste e o declínio da imagem do bandido rebelde confederado que uma vez fora visto como um herói para algumas partes da população. Os irmãos James já haviam tido seu auge, e suas ações violentas e criminosas haviam causado muitas mortes e sofrimento. A recompensa generosa por suas cabeças havia levado à traição e à queda de Jesse James, que antes fora o mais notório de todos os foras da lei. Enquanto isso, o Missouri estava passando por mudanças políticas, com os confederados retomando o poder na região. A figura de Jesse James, uma vez vista como um símbolo do orgulho sulista, agora se tornava um incômodo para a nova classe política. A recompensa oferecida por sua captura ou morte era tão tentadora que Jesse James se tornou cada vez mais paranoico, confiando apenas em dois comparsas, os irmãos Charlie e Robert. O que ele não sabia era que Robert Ford estava secretamente conspirando com o governador do estado para traí-lo e ficar com toda a recompensa. Jesse James planejava seu próximo golpe, sem desconfiar que o inimigo estava dentro de sua própria casa, esperando a oportunidade perfeita para atacar. Enquanto ele fazia preparativos para uma viagem e temia que vizinhos o delatassem, um homem fortemente armado entrava e saía de sua casa. Jesse subiu em uma cadeira para limpar um quadro empoeirado na parede, e foi nesse momento que Robert Ford percebeu a oportunidade. Ele atirou covardemente pelas costas de um Jesse James desarmado, pondo fim à vida de uma das maiores lendas do Velho Oeste. O assassinato de Jesse James causou um grande tumulto e se tornou manchete em todos os Estados Unidos, inclusive sendo noticiado no exterior. Centenas de pessoas se reuniram ao redor da casa onde ele foi morto na esperança de ver o corpo. Robert Ford foi julgado e condenado à morte por assassinato, mas, em última análise, recebeu clemência e teve sua pena comutada para 25 anos de prisão. Sua vida na prisão seria marcada por desafios e críticas, pois ele carregaria o estigma de traidor até o fim. O assassinato de Jesse James marcou o fim de uma era no Velho Oeste e o declínio da figura que antes fora vista como heróica por alguns e notória por outros. O perdão total concedido pelo governador o tornou conhecido como o homem que matou Jesse James. No entanto, a história de Robert Ford teve um destino trágico nos anos subsequentes. Ele próprio seria assassinado por Edward Clay, que, após matar Ford, se autoproclamou como o homem que matou Jesse James. Essa reviravolta na saga de Jesse James e seus assassinos contribuiu para aumentar ainda mais a complexa conspiração que cercou o assassinato do famoso fora da lei. A lenda de Jesse James persiste até hoje, com interpretações variadas de sua figura. Alguns o veem como um herói que lutava contra um sistema opressor, enquanto outros o consideram um fora da lei violento e assassino cruel. Seja qual for a perspectiva, não se pode negar que Jesse James deixou uma marca indelével na lenda do Oeste americano, uma figura complexa cuja história continua a fascinar e intrigar até os dias de hoje. No final das contas, a vida de Jesse James é uma saga complexa, que ecoa através das páginas da história do Velho Oeste americano. Sua jornada, desde os campos de batalha da Guerra Civil até os momentos finais de sua vida, foi marcada por atos de bravura, crimes notórios e uma aura de lenda que ainda perdura. Jesse James personifica a ambiguidade do Velho Oeste, onde heróis e vilões frequentemente se confundem em um cenário de fronteira e lei implacável. Sua história nos lembra que o passado é muitas vezes tingido de sombras e matizes, e que a realidade é mais complexa do que os mitos que a cercam. Para continuar a explorar histórias fascinantes e desvendar os mistérios do Velho Oeste, convido você a se inscrever no nosso canal O Código do Oeste, Contos e Aventura. Lá, continuaremos a desbravar as narrativas épicas deste período singular da história americana, com contos emocionantes, análises aprofundadas e uma jornada através do tempo até as terras indomadas do Oeste. Junte-se a nós enquanto desvendamos os segredos e aventuras que moldaram uma era e deixaram um legado duradouro na história dos Estados Unidos. Inscreva-se agora e embarque nesta emocionante viagem ao Velho Oeste.